Em primeiro lugar, me apresentar, já conheci alguns dos colegas, né, em passagens nos setores ou, né, de outros carnavais aí, colegas que eram do Judiciário Federal, enfim, de outras lutas que a gente se encontra, né. Eu sou o Rui Almeida, da direção do Sintrajuf, sou um dos 7 coordenadores que nós temos aí na direção executiva da entidade, né, que conta ainda com mais outros 14 titulares da nossa direção colegiada, outros 7 suplentes, uma direção bem grande. Um sindicato que completou 20 anos agora, em novembro passado, e que fechou o ano com um processo de extensão da representatividade, né? A gente teve uma assembleia que foi convocada, né, em conjunto, servidores do MPU e do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, onde a gente teve uma votação que foi do MPU presencial na sede da nossa entidade, que fica, né, para quem não sabe, fica na Marcílio Dias, próximo ao TRT, onde por maioria, né, por ampla maioria, passou, né, a posição dos servidores do MPU no Estado de se agregar ao Sintrajuf, que era um sonho muito antigo e que acabou se criando essa possibilidade a partir da renúncia que aconteceu no ano passado da direção da seção sindical do Sind-MPU aqui no Estado, né? A partir dessa renúncia, os colegas renunciaram com uma carta onde eles abriram a posição pela unificação entre Judiciário Federal e MPU, porque tem lutas absolutamente conjuntas, né, principalmente em matéria de carreira, né, a gente tem muitas similaridades, o salário é igual, né, um é o xerox do outro, e a gente sempre partiu do entendimento em vários congressos e assembleias e encontros nacionais, sempre teve um posicionamento das instâncias do Judiciário Federal e da FENAJUF, que tem vários sindicatos já que representam o MPU também nas suas bases, principalmente do Distrito Federal, né? No sentido de que Judiciário e MPU precisavam ter esse processo, né, de unidade, de unificar as entidades sindicais, porque isso fortalece as lutas de ambas as partes. Pelo menos esse é o entendimento que vem sendo tradicionalmente colocado, né, pelas entidades sindicais. Então, com essa renúncia, carta aberta, defendendo, né, que fosse o Sintrajuf a entidade de servidores do MPU, nós, então, nos sentimos mais à vontade para fazer um movimento de convocar essa assembleia, né, nessa assembleia que foi aprovada, né, a questão de poder unificar. No Judiciário Federal nós fizemos daí uma consulta eletrônica, né, que também é uma ferramenta que foi recentemente implementada no sindicato, onde 95% dos servidores do Judiciário Federal que votaram aprovaram essa alteração no nosso estatuto, né. Então é algo que está consagrado. Hoje o Sintrajuf, ele materialmente ele é já, né, sindicato do Judiciário Federal e do MPU aqui no Estado, e a gente teve então, né, uma acolhida que eu desde já quero agradecer ao Dr. Vitor, né, de ter nos recebido, de ter ajudado, né, a gente poder desenvolver o nosso trabalho aqui dentro também da PRT, para que a gente possa trazer para vocês, né, o que é o nosso sindicato, poder colocar o sindicato à disposição de vocês e também, né, já colocando esse tipo de ferramenta, né, que é esse painel que a gente faz com a Marilinda, né, a Marilinda que já é a nossa companheira de muitos anos aí, de muitas atividades, já falou muito sobre FUNPRESP para a categoria lá no Judiciário Federal, e que hoje aqui a gente está começando um ciclo, né, de painéis que a gente vai fazer no MPU e no Judiciário Federal aqui em Porto Alegre. Tá? Então, quero agradecer muito, colocar o nosso sindicato à disposição, aqueles colegas que já receberam, né, no setor de trabalho a ficha de filiação, quiserem materializar a filiação, a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e para receber a filiação de vocês com bastante carinho, bastante atenção. Tá bom? Então, agradecer bastante, agradecer a PRT. Não sei se o Dr. Vitor quer dar uma palavra. Boa tarde a todos, companheiro da Sintrajuf. É uma honra para a Procuradoria recebê-los aqui e tratar desse tema tão importante como a questão previdenciária. Eu quis vir aqui só fazer uma saudação, especialmente para a Marilinda, que eu conheço desde os anos 80, né, e reconheço toda a competência dela. Eu acho que é uma pessoa ideal para abordar esse tema. Então, a Procuradoria está sempre à disposição, vai sempre colaborar para o fortalecimento sindical, porque isso é uma bandeira nossa do Ministério do Trabalho, é o fortalecimento sindical. E a gente, aqui internamente, a gente também tem que dar esse exemplo. Então, a gente só peço desculpas, né, de não ter cadeiras para todos, uma instalação mais confortável, mas é o espaço que a gente tem para esse tipo de evento, né? Infelizmente, né, a gente não pode oferecer o que gostaria, que é o conforto a todos. Então, eu agradeço ao sindicato
E cumprimento a Marilinda e informo a todos os colegas que, de fato, a Marilinda é excelente advogada, entende muito dessa área previdenciária e nesses quase 30 anos, né, só deve ser aperfeiçoado, tá? Então, a minha saudação e fiquem com a exposição da Marilinda. Bem, já que os que me antecederam estão de pé e antes que Vítor Leitão saia desta sala, eu quero dizer que nem tudo são tristezas na nossa vida. Então hoje, ao chegar aqui e ao ter de me esperar no elevador Vítor Leitão, a nossa esperança ficou redobrada, porque pessoas como ele, que lutam desde sempre e com a idade que tem, ainda não é um bombeiro, ainda não está apagando fogos, mas está incentivando e que os fogos surjam e a insurgência, é muito importante. E também é muito importante que figuras como ele estejam à frente de instituições como a vossa e que estejam juntos connosco. Então foi uma enorme honra te encontrar e, por outro lado, eu agradeço também ao Sintrajuf, na pessoa do Rui. É um sindicato combativo e, sobretudo, gente, os servidores públicos precisam de sindicatos combativos. Porque o tema que eu vou falar hoje é a reforma da Previdência. E uma das coisas mais importantes que nós temos que, de facto, desmontar é o discurso, a narrativa da reforma. A narrativa da reforma é assim: estamos fazendo esta reforma para tornar todos iguais, para tirar os privilégios dos ricos. E quem eles consideram ricos? Bem, os primeiros que eles consideram ricos são as carreiras jurídicas. Atacam as carreiras jurídicas assim como se fossem os marajás. Aliás, discurso já feito pelo Collor e repetido por estes agora. Então, muita gente fica muito acuada e achando, olha, vamos tirar dos juízes. Não, é muito curiosa, nunca falam do Ministério Público, já viram, vocês estão sempre no chapéu dos juízes. Os juízes são sempre os demónios maiores e mais visíveis, mas nós sabemos que o Ministério Público e outras carreiras jurídicas, elas têm a mesma matriz de salário. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é esclarecer que as carreiras jurídicas, a magistratura, o Ministério Público, eles têm o regime jurídico único, estão no mesmo patamar que os demais servidores. Se eles querem abordar a questão dos salários e demonizar essa justificativa, nós vamos sim discutir a diferença entre o menor e o maior salário neste país. Isso nós estamos dispostos todos aqui. Nenhum de nós se sente confortável de ter um salário mínimo daqueles e de ter no topo do salário 39 mil. Quer dizer, há de facto um déficit de democracia e de igualdade. Isso é inquestionável. Mas não estamos discutindo a questão salarial neste momento. O que eles estão discutindo connosco é a reforma da Previdência. E na reforma da Previdência não há privilegiados. Outro dia eu estava num debate e o setor privado dizia, tem que se tirar esses direitos das corporações. E eu disse, senhor, que corporações você está referindo? E lá, dos servidores públicos. Eu digo, mas senhor, e onde é que estão as corporações dos latifundiários? Onde é que estão as corporações da indústria armamentista? Onde é que estão as corporações da Fiesp? Eles estavam lá quando a Constituinte foi feita. Eles estavam lá. Nós estávamos debatendo. Eles colocaram os seus interesses. Se a Constituição reflete algumas prerrogativas do que eles dizem, então elas estão lá inscritas porque eles se movimentaram. Não são as corporações de servidores. Os servidores têm direitos que foram conquistados. E não vamos nos envergonhar deles nesta altura do campeonato. Quando vamos num autocarro, num transporte público, se alguém diz, isso aí é muito bom fazer a reforma para tirar esses privilégios dos servidores públicos, para acabar com esses altos salários e acabar com essas vantagens que têm. Não. A reforma não está sendo feita por isso. Porquê? Porque a emenda constitucional número 41 já fez a reforma para vocês. Quem entrou até 2003 tem paridade e integralidade. E agora, na reforma, era um direito adquirido. A gente estava confortável. Quem entrou antes de 2003 estava fazendo as suas contas. Olha, que bom, eu vou preencher os requisitos e vou-me aposentar. Agora eles dizem, se na data da promulgação da Constituição você não tiver os pressupostos ainda realizados, você vai ter que entrar numa regra de transição, onde as idades que são propostas são 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Quer dizer, já a regra do jogo já é truncada.
já não se respeita. Quer dizer, os servidores públicos neste país, na verdade, estão praticamente com 5 regras de transição. Se há um segmento da população brasileira que está numa incerteza jurídica, tem sido o servidor, porque cada reforma, a emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, sempre regras de transição para o serviço público, sempre regras de transição. Buscando o quê? O discurso é o mesmo de sempre, que seja só um regime, que se acabe com o regime jurídico único. Essa é a grande batalha dos fiscalistas, dos defensores do ajuste fiscal. Por outro lado, com essa questão desse discurso, dessa justificativa, eles não colocam para a sociedade que com a emenda constitucional 41, nenhum servidor que entrou para o serviço público depois de 2013 contribui acima do teto e terá direito mais tarde a mais que o teto. Isso tem que ser dito. Que reforma eles querem para os servidores públicos? Se o servidor público já está no teto e se ele quer ter mais, ele vai ter que entrar num fundo de previdência complementar do fundo PRESP ou um fundo de previdência complementar que ele possa escolher. O que nós já estamos vendo, e posso dizer para vocês, que tendo em conta a ausência de cultura de poupança do brasileiro, seja ele classe média, seja ele o povo é porque, coitado, não lhe sobra nada. E a classe média, um promotor, um procurador, um juiz, um desembargador, olha, estão sempre nessa excitação de ir a Miami, de ir a Lisboa, de ir ali, de ir acolá, gastam o que tem e o que não tem. Carro do ano e tal. Moral da história, quando tiverem velhos, com 62 anos, 65, esse promotor, esse procurador, esse magistrado vai ter o teto. Não vai ter mais que o teto, porque eu duvido muito que a maioria consiga poupar para isso. Ademais, com as novas alíquotas que eles estão propondo na reforma da Previdência para o servidor público, que vai passar, os que são daqui do Estado, os que são da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual, já estão com a alíquota de 14%. Mas os que são da Federal estão com 11%, que pode ir até se esticar até 16%. Os do Estado podem se esticar até 22%. Depende da crise fiscal do Estado. Então, o que é que o pessoal está fazendo as contas? Bem, olha o contra-cheque. Paga imposto de renda, porque ninguém diz também neste país que se há bons salários, por outro lado, os servidores públicos não têm como fugir ao imposto de renda. Todos pagam imposto de renda. Temos que dizer isso, porque as pessoas do setor privado muitas vezes constituem sociedades e pagam uma mixaria de imposto. O servidor não. O servidor paga imposto na sua folha de salários. Então já tem gente a fazer a seguinte consulta para mim. Olha, então, se eu vou pagar o imposto, se eu vou pagar uma alíquota que pode ir até 16%, bem, o melhor é, mesmo aqueles que estão no regime de paridade, até 2003, tem um grupo até de juízes federais que vão fazer isso. Eles vão sair do regime de paridade e vão ficar só descontando sobre o teto, vão entrar no fundo de PRESP, ou vão fazer poupança como eles querem, lhes apetece. Porque eles dizem, porque isto é confisco, porque eles ficam com o salário reduzido a metade. A verdade seja dita, que se a alíquota aumenta até 16%, por exemplo, o vosso salário, mais o imposto de renda, fica praticamente metade. Então, é preciso esclarecer assim, que as coisas não é os marajás. Os marajás têm que mostrar sem vergonha a sua folha de salários, porque, na verdade, estão pagando o que lhes pedem e muitas vezes fica reduzido a metade daquele salário que é colocado nas planilhas, ganham tanto. Então, uma coisa clara, a reforma vai apanhar vocês nesse aspecto da alíquota, que é uma coisa que vai, de facto, ser como que um confisco. Há alguns sindicatos que já estão pensando até ajuizar a ação se a alíquota for esse patamar. E essa questão do confisco é muito discutível, porque países como Portugal e a Grécia, nós passamos por uma crise enorme, até 2015 em Portugal, uma coisa sem tamanho, com uns rapazes da turma do Paulo Guedes, assim, que era o Paulo Portas, nós era o Paulo Portas, aqui vocês é o Paulo Guedes, que eles fizeram não só isso que estão propondo aqui, eles confiscaram mesmo o benefício, sob a égide de ser como que o imposto de reconstrução nacional, porque nós estávamos na desgraça, na miséria. Os gregos também. Então, uma pessoa que ganhava, por exemplo, 2.000 euros, era assim, a partir de 600 euros, o aposentado tinha que pagar X. Foi transitório, só agora é que estamos acabando, porque agora nós temos um novo modelo, que é a geringonça,
que é uma coisa assim interessante, Partido Socialista com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, e que estamos revertendo algumas políticas iguais a essas que vocês estão querendo implementar aqui no Brasil, que a gente já sabe onde é que vai dar. Então, em relação a vocês, outra coisa que tem que esclarecer, em relação ao servidor público. O servidor público, hoje, paga, quando aposentado, acima do teto, a alíquota para a Previdência. Os estaduais pagam 14% e vocês pagam 11%. É preciso esclarecer, porque os aposentados do regime geral não pagam quando estão aposentados. Então é preciso esclarecer. Do ponto de vista também da reforma, que é importante alertar vocês, é a questão da pensão. Normalmente, vocês eram um bom partido, os homens eram uns bons partidos, sobretudo os procuradores, os magistrados, eram um bom partido, porque eles deixavam uma pensão interessante. Bem, já a pensão já vinha tendo alguns ataques, que com a 13.135 de 2015, já se fez o seguinte: só tem direito à pensão o companheiro ou companheira que tiver vivido pelo menos 2 anos com a pessoa. E depois só leva a pensão vitalícia quem tiver mais de 44 anos. Então já também o mercado de afetos ficou um pouquinho reduzido, o vosso charme, porque na verdade as meninas mais novas e os meninos mais novos já não ficam muito entusiasmados com vocês, porque não levam pensão completa. Bem, não levam pensão vitalícia. Agora, mas assim, como é que é calculada a vossa pensão? Vossa pensão é calculada até o teto, 100%. Acima do teto, 70%. O que é que eles propõem agora? Que as pensões também oriundas dos servidores públicos sejam calculadas da mesma forma que as que estão propondo para o regime geral. Hoje, para o regime geral, é 100% do benefício do trabalhador ou da trabalhadora ou do benefício. Eles estão propondo 50% mais 10% sobre por dependente. Então, vocês vejam bem. Teto, 100%, 70% do que excede e agora 60% do todo. Portanto, reduz muitíssimo também a pensão que vocês possam deixar e têm que esclarecer, que é para não causar, na verdade, expectativas falsas. Bem, isso aí é coisa muito grave do ponto de vista dos servidores. E isso afeta muito vocês. Por outro lado, eles dizem assim: vamos ter que fazer a reforma dos servidores para colocar igual, por causa dessas circunstâncias que eles colocam, causando essa coisa meio aqui confusa entre salário e previdência. E vocês veem que, de facto, como vocês só estão contribuindo, aqueles que entraram a partir de 2013 com o teto, já está a reforma praticamente feita. Os que entraram entre 2003 e 2013 têm calculado o seu benefício pela média dos salários, agora era pela média dos salários desde 1994. Com a reforma, vocês também todos, vai ser a média dos salários desde que começaram a trabalhar. Então, muitos de vocês já entraram no concurso público, mas vocês já vinham lá de trás com salários quando eram novinhos, pagavam salário mínimo, sobre salário mínimo e tudo mais. Então, não só vocês não têm paridade e integralidade, porque já não a tinham, como vocês não vão ter uma renda tão próxima quanto dos vossos salários últimos, porque vai ser uma média. Para já, eles não estão falando, mas pode ser que eles apliquem a vocês também o cálculo em cima da média, 60% da média e depois 1% por cada ano trabalhado. Que é para chegar aos 40%. Porque é que para os 100% tem que ter 40 anos de contribuição, mais para ter os 100% do salário de benefício. Para já não está colocado para vocês este percentual, está ainda no limbo. Tudo depende da vossa organização, tá? Na verdade, também, esse discurso de que é para fazer a igualdade, ele já é, de uma forma pornográfica, exposto que assim não é. Por quê? Porque os militares não querem entrar na reforma. Os militares, em qualquer parte do mundo, não só no sistema jurídico ocidental, como também nos da Common Law, eles são servidores. E têm o mesmo regime de previdência que os demais, com especificidades. Por exemplo, eles podem se aposentar com 20 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, mas vão ter um percentual por cada ano trabalhado. Só levam aquilo. Se trabalhou 20 anos, ele vai levar 2% por cada ano, vai levar 40% do seu salário de contribuição. Os nossos, não. Não tem nada. Trabalhou 25 anos, ele se aposenta, na patente superior, porque se ele é tenente, passa para a patente subsequente, leva 4 salários de bónus, porque se aposentou,
leva à integralidade, não contribuiu para a Previdência, porque eles contribuem só com 7,5% para a pensão, não contribuem até hoje para a Previdência. Tem aquela coisa espúria até 2001, as filhas deles que recebem até morrer, que é uma coisa absurda, sem tamanho, sem justificativa. Acho que os pais já vinham contribuindo para elas antes de 2001. Se o pai continuar a pagar os 7,5 ou 10,5, elas vão também ainda receber. Antes de 2001 já vinham contribuindo. E agora eles nos dizem que não são iguais a vocês, que não são iguais aos demais servidores. E eles não têm previdência, eles têm proteção social. Quer dizer, é um eufemismo, proteção social. E portanto, agora, sob essa pressão, Rodrigo Maia está meio apavorado, porque tem que fazer esse jabaculé, esse agrado ao sistema financeiro, ele está atrapalhado, o presidente não ajuda, aquele coitado, aquele ali só desajuda, por sorte. Quer dizer, eu costumo dizer, a esquerda neste país não precisa fazer nada, só ficar sentada, deixar o presidente com aquele telefone na mão, que já está feita a nossa resistência, que o homem é um boicote permanente. É uma coisa absurda, o homem, é absurdo. Então, os outros coitados estão rebolando, porque eles têm que agradar àqueles que os puseram lá e àqueles de quem eles são vassalos. Então, eles estão encaminhando a reforma, a proposta, que está dando muito da dor de cabeça, porque eles querem não só não ter o mesmo sistema previdenciário que os demais servidores, como eles querem ter ainda a ampliação dos seus direitos, em vez de eles terem redução. Eles querem o bónus que eles têm de 4 salários, eles querem 8. A alíquota deles, eles querem 10,5. As pensionistas deles, eles querem que continue com os 100%. E, portanto, e o tempo de contribuição, eles estão dizendo que sim, que eles estão mais ou menos assim acertados, que é uma vergonha, uma concessão, o tempo de contribuição. Que então eles podem ser 30 anos as mulheres, 35 eles, excepto para algumas profissões, como bombeiros, polícia rodoviários e outros assim, que são profissões já por natureza especiais, que já têm redução de 5 anos, como os professores. Aí eles admitem redução de 5 anos. A alegação deles, que são especiais, é que, enfim, são militares, podem ir para a guerra. O Brasil tem uma história de não guerra. A última que vocês tiveram foi a do Paraguai. Foi uma vergonha que nem tivessem feito, mas enfim, fizeram. Desde a guerra do Paraguai, vocês não têm guerra. Mas eles continuam insistindo que tem que ter um regime especial, porque os coitados estão à disposição. Vão para a reserva, vão ficar à disposição, pode vir a guerra. Eles não têm fundo de garantia. Vocês não têm fundo de garantia. Eles não têm direito à greve. Bem, os magistrados também, em princípio, também não têm direito à greve. O servidor público, bem que faz-se de tonto e faz greve, mas os magistrados, os procuradores não têm direito de greve. Agora corta no primeiro dia o salário, né? Sim, também corta no primeiro dia. Então, vejam bem, não podem, uma série de coisas eu acho muito interessante, porque, por exemplo, os magistrados dizem, mas o que é que eles têm mais que nós não temos nem horário de trabalho? Claro, os magistrados já dizem, o que é que eles têm a mais que a gente? É o mesmo sacrifício pela nação. De qualquer modo, isso nós temos que aproveitar na nossa estratégia, que é dizer, se é para um, é para todos. Então, assim, nós temos que causar, de facto, um certo mal-estar entre eles com essa questão dos militares. Porque está bem complicado nessa questão. A questão outra coisa no discurso, em como eles colocam na mesa essa redução de direitos em relação, sobretudo, aos cientistas. Vocês já não têm tantos, porque vocês já têm a reforma feita com a emenda constitucional 41, vocês cortaram na vossa carne sem tamanho, aumentaram a vossa idade, reduziram vocês ao teto. Quer dizer, há uma série de coisas que vocês já foi feita a reforma para vocês. Portanto, é uma coisa complicada. Em relação à reforma, outro aspecto que nós não podemos perder o norte, porque afeta vocês também, é a questão da desconstitucionalização da Previdência. Gente, isso é de uma gravidade assustadora. E porquê que é de uma gravidade assustadora? Porque todos os aspectos que hoje eles precisam de fazer uma emenda constitucional para alterar, e nós vemos que eles se esforçam bastante, e nós temos tempo até para nos organizar, para debater, por lei complementar, a coisa... você dorme com uma idade para se aposentar, acorda com outra. Você dorme com um teto e acorda com outro. E é aí que entra o servidor público. Porque vocês hoje, aqueles que entraram a partir de 2013, vocês têm direito a contribuir sobre o teto. E o teto é R$5.980. Mas, se tirar da Constituição, eles podem manipular o teto e pôr o teto, por exemplo, R$2.000, R$3.000. Como já era a intenção lá desde o Brito, que queria só 3 salários mínimos. E porquê é que eles querem mexer no teto?
E por que é que eles querem desconstitucionalizar? Não querem chamar a atenção do teto, mas o teto está na mira deles. Por quê? Por que é que vai poder pagar a Previdência por capitalização? Vocês. Porque são vocês que vão ter uma sobra de dinheiro. Não é o trabalhador CLTista que ganha 2, 3 mil. Quando ganha? Quando ganha? Não, é vocês. E é aí que eles vão apanhar. Eles vão apanhar as vossas categorias, baixando o teto para 3 salários mínimos. E vocês, no desespero de causa, de se sentirem velhos lá na frente, e já terem sido habituados a um determinado padrão de vida, vocês vão migrar. Vocês vão migrar, porque se vocês não migrarem, vocês só vão ter aquela miséria quando forem velhinhos. Quer dizer, os que entraram depois de 2013. De qualquer modo, todos nós aqui somos solidários com os novos servidores, é evidente, né? Porque senão não teria sentido. Então, gente, é muito importante nós nos antenarmos e sermos contra a desconstitucionalização da matéria da Previdência e da Seguridade Social. Que eles, em relação à Seguridade Social, com essa emenda que eles querem mandar a seguir logo a esta, que é a desvinculação das rúbricas do orçamento, eles já vão desvincular o dinheiro que tem que ser para a Previdência, desvincular o dinheiro que tem que ser para a saúde e desvincular o dinheiro que tem que ser para a saúde. E já é, por causa dessa desvinculação das verbas, já é pouco em relação àquilo que eles fizeram com a emenda constitucional número 95. Porque a emenda constitucional número 95 com o teto de gastos, ela já vai tornar a nossa economia muito anoréxica do ponto de vista do serviço. Aí eles dizem assim, mas tem déficit, muito déficit. Mas é evidente. A emenda constitucional número 95 é para não gerar receita. É, antes, pelo contrário, para reduzir receitas. É um Estado pobre, um Estado que não gera riqueza. E depois dizem, temos que fazer a reforma por causa do déficit da Previdência. Em relação a essa questão do déficit da Previdência, isso aí é um mantra que vem desde sempre, desde a Constituição de 88, Cleiton, te lembras que eles não queriam incluir os trabalhadores rurais, porque os trabalhadores rurais, com a Constituição de 88, passaram a ter direito a um salário mínimo. E nós vamos ser sinceros todos aqui, isso tem um peso muito grande naquele déficit que eles nos apresentam. Porque não houve contribuição, em princípio. E incorporámos 9,5 milhões de pessoas na Previdência. Sem um custeio, não tinha sido feito um custeio. Vocês, servidores, até 91 não pagavam Previdência. Gente, é preciso que eles digam quais são os pressupostos que levaram a esse déficit que eles colocam, até em relação aos servidores públicos. Porque não pagavam, mas vocês estavam imputido, quando vocês fizeram um concurso, que as regras eram aquelas. Não foram vocês que tinham se organizado para não pagar a Previdência. É que aquilo era interessante para as finanças, para a economia do país naquele momento. Por sorte que eles não se lembram que até 91 vocês não pagavam. Porque se lembrarem é mais um argumento para eles nos atacar. Mas a gente tem como se defender desse argumento. Ao dizer se não pagávamos, é porque isso era interessante do ponto de vista da organização das finanças públicas, não do ponto de vista do servidor. Então, era uma rúbrica do Tesouro e eles não tinham uma rúbrica, não punham uma rúbrica para a contribuição previdenciária dos servidores e depois em 91, o servidor até 91, não era que não contribuía. Até 91, o servidor contribuía para o INSS. Lembram-se? Era do regime, vocês eram CLTistas. Todos tinham a carteira assinada. Tinham a CTPS assinada. E muitos de vocês tinham até fundo de garantia até aquela hora. Tá? Então, também nós temos que dizer, não contribuíamos para o regime próprio. Mas nós contribuíamos para a Previdência Social. Tanto que o tempo que vocês contribuíram naquela altura é considerado para efeitos de contagem de tempo. Então, essa questão do déficit é uma questão que eles manipulam a seu belo prazer. E, por outro lado, quem tem o poder de organizar e distribuir as receitas é a Fazenda. Porque antes nós tínhamos, por exemplo, em matéria de previdência, da arrecadação, vocês se lembram, o INSS era um órgão arrecadador. Foi ali que perdemos força. Porque se contribuía para a Previdência e ia para a Previdência. Vocês se lembram que tinha auditores, inclusive do INSS, procuradores do INSS? Havia os procuradores do jurídico do INSS, que depois, quando veio o receitão, nos tempos também de alguns camaradas nossos, foi tudo para a Fazenda. E aí perdemos poder. Passamos a não ter graça nenhuma, porque somos só despesa. Porque aquilo que a gente contribui entra no todo, no receitão. Então, quando entra tudo no receitão, eles fazem aquilo que a gente tem muitas vezes já denunciado.
desvinculam as rúbricas da Previdência e passam para o pagamento da dívida externa. E depois vêm dizer para nós, não tem dinheiro. E nós não temos mais como controlar. Claro, tem a auditoria do Serviço da Dívida Pública, mas é difícil aquilo. É difícil porque a gente não tem acesso às receitas de uma forma transparente. Então, isso é muito complicado do ponto de vista da desvinculação que eles têm operado e, portanto, põe a maior parte dos recursos para pagamento da dívida pública, vai mais de 500 bilhões por ano, ninguém discute. Pagar a banqueiro é tranquilo. Só discute o que paga a miséria que paga para os trabalhadores e para os servidores. Isso eles discutem. Então, isso é outra coisa que a gente tem que centrar fogo, porque a gente não tem mais esse controle das receitas e, por outro lado, quando eles vão fazer as contas, o que é que eles fazem? Eles só contabilizam a contribuição das empresas e dos trabalhadores. E não contabilizam o quê? Não contabilizam as demais fontes de custeio previstas constitucionalmente, que é sobre o lucro. Porque sobre o lucro eles teriam que fazer, de facto, antes uma reforma tributária e começar a taxar os dividendos. Não taxa dividendos. Não taxa os lucros sobre os títulos do Tesouro. E emitem mais, emitem mais. E o sistema financeiro se retroalimenta disso. E, portanto, não paga-se sobre heranças. Por exemplo, agora cheguei a Portugal, tu imagina lá, acima de 600 mil euros, tem que pagar. Feio, tem que pagar. Acabou. Porque a herança é um dos fatores de desigualdade da humanidade. Nós não fizemos nada para herdar. E a pessoa nasce, e aí os pais morrem, e o cara já tem um património também do bonde, e não paga nada para redistribuição de renda para os outros que não tiveram acesso a ter uma riqueza daquelas. Depois diz que nós somos iguais. Uns são iguais, mais iguais que outros. Então, não se taxa heranças. Por exemplo, na França é pesado a taxação. Nos Estados Unidos é pesado a taxação. Isso é importante. E não atacam esses pontos que, de facto, é que geram déficit e que não conseguimos fazer mais políticas públicas, não conseguimos mais desonerar a folha. Porquê? Porque poupamos os bancos e poupamos os detentores da riqueza. Isso aí não é um discurso esquerdoide, é a realidade. O Piketty veio aí e o cara disse, pô, ele não conseguiu nem aceder aos dados que eles não deram para ele e disse, mas isto é impossível este país. Um país que não taxa lucros, um país que não taxa dividendos, não taxa herança. Só pode ter essa desigualdade, só pode ter essa insegurança, só pode ter esses morticínios na rua. Só gera exclusão. Então, uma das coisas importantes, se eles querem discutir reforma connosco, nós temos que discutir esses aspectos também inerentes à reforma. Isso é muito importante. Por outro lado, já me encaminhando um pouquinho para uma síntese para depois abrirmos o debate, eu acho importante que se coloque a história do que é que está sendo reduzido em relação ao regime geral. Em relação ao regime geral, tem-se discutido muito essa coisa do BPC. É o que as pessoas estão muito atentas. O que é o BPC? O BPC é aquele benefício que é concedido às pessoas que não conseguiram alcançar o tempo de contribuição necessário ou são inválidas. E que a renda per capita daquela unidade familiar não exceda um quarto por per capita. Então, hoje, quem tem 65 anos não conseguiu fazer a contribuição necessária, é doente e não dispõe de meios, ele tem direito a um salário mínimo. Eles propõem agora, dizendo que é uma grande coisa, que vão então fazer R$400 a partir dos 60 anos até aos 70. E depois dos 70 um salário mínimo. A verdade é que a maioria dos moradores de rua, a maioria das pessoas que de facto não conseguiu alcançar o tempo necessário para se aposentar, não chegam aos 70. A maioria, poucos chegam aos 70. Morrem antes, muito antes. Eles dizem, mas então, temos que fazer a reforma da Previdência porque há uma grande expectativa de vida. Aumentou a expectativa de vida. Bem, primeiro, aumentou a expectativa de vida porque, claro, fizemos saneamentos básicos, temos uma medicina preventiva, isso é civilização. Agora, não podemos ser castigados por termos evoluído e sermos civilizados. Porque a maioria também que chega ultrapassou os 70, ultrapassou os 65, vocês, a maioria, tem família em casa, estão doentes. A pessoa já não consegue usufruir aquele tempo, entre aspas, de liberdade que tem fora do seu vínculo empregatício. Então, a pessoa que eles querem é que a gente se aposente para morrer. Porque, na verdade, a gente consegue mais ou menos gozar a aposentadoria 5 anos, assim, em plena condição física e de saúde. De resto, depois a gente é só diabetes, hipertensão e tudo mais que vocês conhecem. Então, quer dizer, vamos defender o quê? A aposentadoria. O que é a aposentadoria? É um tempo que nós temos direito, depois que trabalhamos 30, 35 anos, nós temos direito a ter
a nos aposentar com saúde para usufruir a vida. Porque nós não viemos aqui ao mundo só para trabalhar, só para nos sacrificar, nós viemos também ao mundo para, quando estivermos mais frágeis, a gente ter alguma compensação por todo o seu sacrifício que fez. Então, vejam bem, essa história do abono de permanência é muito grave e vocês têm que ser solidários com os CLTistas no sentido de que isso seja derrubado. Outra questão, aumento da idade de 62 para 65, penaliza enormemente as mulheres. Sobretudo as mulheres do campo, que agora eles unificaram a idade de aposentadoria dos trabalhadores do campo, 60 anos, para homem e para mulher. Hoje é 55 para a mulher e 60 para o homem. Veja bem, muitos de vocês são de origem do interior da campanha. A mulher da campanha, ela sai dos trabalhos que ela tem na terra com o homem, chega em casa, vai tratar do gado, das galinhas, disto, daquilo, daquilo outro. Vai tratar dos filhos, vai tratar da comida, vai lavar a roupa. Me digam se essa mulher não trabalha, a sua jornada de trabalho não é inquestionavelmente maior que a do homem. Em condições penosíssimas. Então, isso é muito grave e eu acho que nós não podemos deixar passar. Por outro lado, o aumento da idade de 62, 65, 62 para a mulher urbana, 65 para o homem também urbano, CLTista, é muito difícil e acaba praticamente com a aposentadoria por tempo de contribuição. Tem que comprovar 20 anos de contribuição. A maioria dos trabalhadores tem muita dificuldade, sobretudo as mulheres e sobretudo as mulheres negras, que trabalham na sua maioria, muitas delas em atividades domésticas, trabalhadoras domésticas. Muitos dos empregadores não contribuem, tiram delas, mas não passam para a Previdência. Quando elas vão fazer a prova, elas não conseguem fazer a prova. Então, dificilmente, grande parte de trabalhadoras, sobretudo mulheres, não alcançará os 20 anos. E não alcançando os 20 anos, ela vai ter direito a R$400 até aos 70 anos e depois um salário mínimo a partir dos 70 anos. É gravíssimo isso também. Então, assim, é muito grave isso aí. Assim, também há alguns pontos que eu pontuei, que é importante vocês estarem antenados, é a questão, por exemplo, do trabalho especial, das atividades especiais. Hoje, o trabalhador que trabalhou em atividade especial, quando se aposenta, tem direito à conversão daquele tempo para comum, se ele não fez todos os 25 anos. Com a reforma acaba, não pode converter. Se ele trabalhou 10 anos no polo, hoje ele teria direito a 4 anos a mais. O polo é uma categoria que eu trabalho bastante. E depois, se passar, ele não vai ter direito a nenhum plus mais. Só tem, nos próximos 5 anos, uma diminuição um pouquinho de tempo, porque vai ser aquela fórmula que vai ser aplicada a vocês também, 86, 96, e depois aumentando ano a ano. E não vai ter direito também, agora na aposentadoria especial, se passar aos 100%, porque hoje quem trabalhou 15 anos numa mina, e era interessante pegar o Guedes, pegar o Bolsonaro e outros e pô-los numa mina a 300 metros lá embaixo, para eles verem o que é trabalhar numa mina. 15 anos numa mina. É uma coisa, eu conheço alguns mineiros, a pessoa está acabada, né? Acabada. Pois é, eles agora dizem assim, tem 15 anos, mas vai ter que fazer determinada pontuação. Vai ter que ter a idade, eles querem que eles tenham a idade. O que é a idade? Vai ter que ter 60 anos. Ele pode ter trabalhado 15, mas não se aposenta. Só se aposenta quando ele fizer a idade. Então, para ele não adianta, coitado. Quer dizer, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, vai ser... Isso é outro aspecto que temos também que estar atentos. Então, assim, os aspectos que eu acho mais graves do ponto de vista da reforma, em síntese, é a questão do discurso, da forma como é colocada a reforma, a questão da desconstitucionalização, a questão da redução do tempo, do aumento da idade, de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, restringindo, porque a maioria das pessoas vai se aposentar com 20 anos, se conseguir fazer. Porquê? Porque, na verdade, quem controla o mercado de trabalho não somos nós que controlamos o mercado de trabalho. Quem controla o mercado de trabalho é quem tem os meios de produção. Então, se nós, por exemplo, até 2015 não éramos deficitários em matéria de previdência social, é porque nós tínhamos uma economia viva, estava viva. A partir de 2015 nós tivemos crise. A partir de 2015 tivemos crise e tivemos uma redução, as empresas entraram em crise, em falência, uma redução de oferta de postos de trabalho. Por outro lado, em novembro de 2017 fizeram uma reforma trabalhista. Com essa reforma trabalhista e com a precarização do vínculo empregatício, o que acontece? Reduz as receitas da Previdência. Porque o contrato intermitente, a maioria dos trabalhadores não consegue ganhar um salário mínimo que lhe permita a ele a pagar a contribuição à Previdência.
Se ele quiser contribuir para a Previdência, ele não ganhou um salário mínimo. Ele tem que tirar do bolso dele para complementar a contribuição à Previdência sobre um salário mínimo. Então, precarizam o contrato de trabalho, vão instituir a carteira verde-amarela, e a carteira verde-amarela prevê que não precisa de contribuir para a Previdência. Então, você não tendo contribuição para a Previdência, você não consegue tornar a Previdência saudável, nem dar, nem oferecer à população um regime previdenciário que o proteja. Então, vejam bem como as coisas ficam concatenadas. Emenda o teto de gastos, reforma trabalhista, agora vem com a história da reforma previdenciária e depois vem com a questão da desvinculação das rubricas do orçamento para a educação, para a saúde e para a previdência. Quer dizer, tudo está articulado no sentido de que nós, mulheres e homens do século XXI, neste momento, neste país, nesta geografia, estamos de facto menos protegidos, estamos de facto mais frágeis. E, por derradeiro, quero dizer para vocês que nos oferecem e nos acenam com uma coisa, com a nova Previdência. E a nova Previdência, o que é, gente? É o regime de capitalização. Que em vez de termos uma Previdência solidária por repartição, como temos hoje, passaremos a ter uma Previdência que cada um cuidará de si, por capitalização. Então você faz um fundo e individualmente contribui para aquele fundo, e se aquele fundo tiver determinada rentabilidade, e se você não viver muito, porque se você viver muito daquilo que está previsto, você vai ter alguma coisa que conforme a experiência tem demonstrado, como no Chile, 30% ou 40% daquilo que você ganhava. Portanto, nós no Chile, neste momento, assistimos uma taxa de suicídio sem tamanho dos idosos, porque se confrontaram com o resultado da brilhante reforma previdenciária por capitalização, que neste momento o Paulo Guedes e a sua turma querem instituir aqui, que foi instituída desde 1984 até 2014 em 30 países. Mais de metade deles já reformou os sistemas de capitalização. E o Brasil, que normalmente também é useiro em comprar sucata americana e material de guerra bélico de segunda, também quer instituir para nós aqui um sistema previdenciário de segunda ou de terceira, porque já foi falido, já foi demonstrado que não vale a pena, que é muito inseguro para todos nós. Portanto, agora eu vou pôr para o debate, falei demais, e vocês me fazem as colocações que vocês entenderem por bem. Está certo? Bom, pessoal, agora a gente, enfim, nossa primeira atividade aqui no MPT, a gente costuma fazer da seguinte forma: a gente faz uma apresentação, né? A Marilinda fez agora. Deixa eu conferir aqui que horas são. A gente tem ainda um bom tempo, né, até às 16h30, que é o horário que a gente delimitou, para vocês poderem fazer colocações, perguntas para a Marilinda, para a gente ir trocando, né, sobre esse tema, porque vocês com certeza têm dúvidas, né, sobre algum aspecto da reforma ou sobre algum aspecto da fala da Marilinda, que a gente pode daí fazer essa troca, né, e poder trabalhar aí os temas. Só tá rolando, tá circulando a lista de presenças, né? É bem importante para a gente ter o registro, né, dessa atividade, né? Primeira atividade aí no MPT. E também tem aqui, para quem quiser, tá, pessoal, tem o nosso roteiro das atividades de março, né? O calendário das atividades de mobilização, né? Porque a gente está com a prioridade na questão da reforma, e também das fichas de sindicalização, aquelas folhinhas vermelhas ali para quem quiser, tiver interesse em pensar na filiação Sintrajuf, tá? Então tá aberto, pessoal, quem quiser falar. Se quiser falar o microfone, porque a gente tem a gravação. Enfim, fica à vontade. Fica à vontade. Eu só queria saber, no caso de mais alguns colegas, eu não sei quantos, que já adquirimos na legislação de hoje um tempo de serviço e estamos no labor. Existe, o que seria melhor nessa altura do campeonato a gente pegar, deixar as refletindo embora, pedir aposentadoria? Existe a possibilidade desse
ser mexido, mas não tem previsto nada no termos da proposta. Por quê? Porque eles estão atacando muito a questão do aposentado CLTista. Por exemplo, o aposentado CLTista, eles estão colocando que não mais vai ter fundo de garantia, portanto ele é aposentado, está trabalhando, seguiu trabalhando. E hoje o patrão desconta 8% para fundo de garantia e quando ele é demitido ele recebe os 40% de multa. Agora com a reforma já está estabelecido, não mais vai pagar, só aqueles que já vêm sendo pagos e não vai ter os 40% de multa. Portanto, quando eles dizem que querem unificar, pode ser que eles tentem também acabar com o bônus de permanência para vocês, tanto mais que o Paulo Guedes já disse que não vai abrir novos concursos e que, em face da inteligência artificial, ele tenciona substituir os servidores por mecanismos cibernéticos e informáticos. Então, vejam bem, esta jogada dele de não abrir concurso é uma coisa muito grave para vocês e para todos nós. Porquê? Se eles se ativerem a essa lógica do déficit da Previdência, eles vão dizer assim, não, mas cada vez tem menos receitas, porque cada vez temos menos servidores a contribuir para os que já estão aposentados. Mas quem cria a situação são eles, não nós. Não abrindo concurso, tem muito servidor que está preocupado, me diz, e aí, Marlinda, e aí? Aí, quer dizer, numa lógica, a balança vai diminuir bastante. Mas tem alguns estudos que dizem que se migrarem para os fundos de previdência complementar, para o fundo PRESP, que lá provavelmente em 2033 a coisa esteja mais ou menos equilibrada, mas tem que haver uma taxa de ingressos de novos concursos. É outra luta que vocês não podem abandonar. Se não assegurar o direito a novos concursos, não vai ter quem contribua neste regime de repartição para a aposentadoria de vocês. Claro que é um problema com os caras que eles criam problema. E depois nos jogam em cima de nós. Dizem assim, mas não há dinheiro. Sim, mas eles é que estão fazendo com que a torneira seque. Porque eles podiam continuar que a torneira estivesse de facto aberta. Portanto, no seu caso, em síntese, não só é o entendimento da doutrina, como na jurisprudência. Direito adquirido em matéria previdenciária, ninguém lhe tira. Ninguém se inscreveu, professor. Todo mundo sabe tudo já. Precisa mais. Sim. Sim, assim, primeiro eu quero dizer para você que sobre a primeira coisa, que é um pouquinho à margem do que você colocou, mas teve embutida na sua fala, que ela vai passar. Eu acho que nós temos uma conjuntura política muito favorável para que ela não passe ou passe só alguns aspectos. Porque, veja bem, nós temos assim, um presidente eleito em bases populistas. Nenhum populista se sustenta se a população não estiver minimamente apoiando ele, mesmo que seja através de redes. Portanto, aquele indivíduo tem que tem que fazer muitas concessões para que se mantenha, porque populistas, ele não tem projeto de governo, ele não tem nada. O próprio Olavo de Carvalho disse, eu apoio esse cara porque ele é bom, mas o que ele pensa eu nem sei. Quer dizer, quando o assessor e o ideólogo dele não sabe, quanto mais nós, né? É bom, o homem é bom, ele diz que é bom. Bem, em relação ao que você colocou, claro, assim, quando se faz a auditoria da dívida pública e quando o país diz na CPI que existe dinheiro, rombo enorme, 1,5 bilhão, é uma coisa incomensurável a dívida das empresas em relação à Previdência. Existem duas situações. Uma é aquelas empresas que já foram à falência e não existem mais. Portanto, esse dinheiro que é colocado na CPI, que é um dinheiro da Previdência, é um dinheiro meio que perdido. Mas o grosso, que é esse grosso dos bancos, que as pessoas dizem assim, mas como o Bradesco teve tanto de lucro, o Itaú teve tanto de lucro e devem 1,5 bilhão à Previdência? Como é que é possível? Bem, isso não é só o refinanciamento, é que eles têm um corpo jurídico interessante, preferem pagar para advogados
ficarem fazendo recursos intermináveis na Justiça Federal, no sentido de contestar a forma de cálculo da alíquota deles à Previdência. Isto é um aspecto. Portanto, muito daquela dívida está sob júdice. Na questão dos refinanciamentos, nos últimos governos se fez refinanciamentos enormes, com prazo para pagar muito longo, um refis muito longo. E isso eles estão querendo atacar agora, estes aqui. Estão dizendo que vamos fazer refis só de 5 anos. Mas tem gente, como esses lá do Polo, Braskem e tudo, que estão com refinanciamento assim, 20, 30 anos. Então, isso sim tem peso. Mas assim, mais ou menos o que eles devem seria, olha, quase o que eles devem pagaria o tal de déficit que eles dizem que existe. Mas uma parte está sob júdice, e outra parte não temos como recuperar, e outra parte se deve esse refinanciamento em... Mas mesmo quando a gente ficam saneadas as finanças, a Previdência, quando nós estávamos lá em 2015 com o superávit, os caras desvincularam 30% das receitas da Previdência para pagamento da dívida. Percebe? Se nós conseguimos fazer superar o déficit, aí os caras vêm e desvinculam e levam logo uma fatia para pagamento da dívida externa. Porque o compromisso deles é com o setor financeiro. Agora, com a população, e a população, mais de 83% da população só recebe até 2 salários mínimos. O que é que vão tirar dessa gente? O que é que isso vai dar de dinheiro, gente? Isso é migalha. É nada, é nada. É muito pouco. É muito pouco. Se você verificar aquele gráfico que fazem da dívida pública, o amarelo é para pagar a dívida interna e externa. E o verdinho aqui, os 22,69%, é a Previdência. Então, dentro do orçamento, nós não pesamos isso. Mas, assim, uma mentira se repete tantas vezes que se transforma numa verdade. Isso é a pós-verdade, isso é próprios dos tempos que vivemos. Eles repetem tanto, e a campanha deles não começou ainda. E eles estão com uma campanha publicitária preparada, assim, mega. E como eles trabalham muito essa coisa das redes, trabalham muito essa coisa do imaginário, e já viram que se deram muito bem com esse tipo de estratégia, eles vão trabalhar isso muito. E para mim, eu reforço aquilo que quando eu iniciei a minha conversa com vocês, me preocupo muito com vocês. Porque eles elegeram o servidor público como um dos principais responsáveis da reforma, que está assim mal por causa de vocês. E isso é por isso que eu digo que tem que se organizar, fazer muitos debates e provar que não é por causa de vocês. Inclusive essa coisa de quererem o Estado mínimo, querer acabar com a justiça do trabalho, isso é um absurdo, é anticivilização, porque isso são tudo mecanismos. Por exemplo, o Estado tem que... Muita gente excluída das vilas votou no Bolsonaro e disse assim, porque eu quero segurança. Porque a saúde está péssima. A saúde vai ficar pior. Mas vai ficar muito pior se passar essa desvinculação. A educação está péssima. Vai ficar muito pior. Ele até quer fazer o ensino à distância para as primeiras séries. Vocês já viram? Quer dizer, eles vendem de tal modo esse discurso que as pessoas ficam como que alucinadas com aquele discurso. Não, estão cegas, como diz o Zé Saramago. Eles ficam cegos. Eles não veem a luz. E isso é muito complicado. Então... isso nos preocupa bastante. Essa questão da manipulação do orçamento nos preocupa bastante. Porque a razão pela qual eles querem 83% das pessoas a ganhar até 2 salários mínimos. O que é isso? O que é que isso pesa, né? Outra coisa importante também que eu não passei, que vocês têm familiares, é que eles estão tirando da Constituição, pretendem, e nesta reforma, que a Constituição prevê que os salários têm que manter os benefícios, o mesmo poder aquisitivo que tinham na data da sua concessão. E provavelmente vocês têm pessoas em casa, pais e tudo, que se aposentaram e ganhavam quando se aposentaram 3, 4 salários mínimos. Hoje os velhinhos ficam afrontados com o que eles recebem e não conseguem entender como é que eles ganhavam 3 salários, 4 salários e hoje ganham 1. Quando a Constituição diz que tem que manter o mesmo poder aquisitivo. Porém, os benefícios dos CLTistas, só o salário mínimo é que é reajustado. E agora eles querem tirar essa garantia. Querem tirar a garantia também de manter o poder aquisitivo. Querem tirar a garantia do salário mínimo das pensões.
Isto é, um velhinho que ganhe um salário mínimo, a viúva dele vai ganhar 60% do salário mínimo. É muito grave isso aí. E em relação a vocês também, não esqueçamos que não pode mais, não só os servidores públicos, mas também os CLTistas, acumular pensão com aposentadoria se isto passar. Então vejam bem, a gente, por exemplo, normalmente os homens, com todo o respeito aos presentes, morrem antes de nós, né? E a gente temos, enfim, uma expectativa de vida maior, foi que dizem, né? E nos penalizam agora. E aí, nós que trabalhamos a vida inteira, se o companheiro da gente, ou vice-versa, tiver uma aposentadoria maior, e na aposentadoria você tem que ver que a pensão vai ser 60% daquilo que ele ganha. Então vai ter que ver se compensa ficar ou com a sua aposentadoria ou com a pensão do falecido ou da falecida. Para os mais pobres, eles vinham aplicando, o Temer tinha pensado naquela emenda constitucional 287 que não havia limite, não podia acumular. Depois se fez muito barulho, e ele disse, não, até 2 salários mínimos pode acumular a pensão com a aposentadoria. E agora pode acumular até 3, mas não leva a 3 completo. O que fica entre o 2 e o 3 é um percentual. Então, importante, gente, essa questão também que não podemos acumular. Quer homem, quer mulher, não vamos poder acumular. Vamos ter que escolher. O que é mais interessante? Que, na verdade, assim, do ponto de vista das relações pessoais e afetivas, a reforma da Previdência vai ter enormes consequências no privado de cada um. Porque as pessoas casaram com cada um de nós pensando uma coisa e depois vai ser outra. É uma coisa curiosa, é verdade, porque em relação em relação também a todos nós que estão aqui presentes, também é importante esclarecer que não pode hoje, por exemplo, sobretudo nos professores, os médicos, até magistrados, tem pessoas assim, uma pessoa da família desconta para o INSS e outra desconta para o regime estatutário. E aí, hoje, pela legislação, pode acumular a aposentadoria do INSS com a aposentadoria do estatutário. Pois até aí eles entraram, gente. Não pode. Vai ter que optar, ou vai ser aquela do INSS, ou vai ser a do estatutário, mas aí vocês têm que fazer as contas. Se 60% daquilo que o estatutário rende, e compensa-te optar por um ou por outro. Por exemplo, os servidores do Estado, vocês são federais, mas os do Estado, como o Estado anda atrasando muito a folha de salários, as pessoas já estão pensando, bem, vamos ver, né? O que é mais seguro para mim, se é o INSS ou se é a aposentadoria do Estado, porque se atrasar a folha eu já estou ralado. Então, pois é, tu imagina, isso era quase sagrado para nós agora, tu imagina, e há regime de compensação também, desde que nós levamos tempo do regime geral para o regime próprio, e tudo bem, e elas são estanques, porque nós contribuímos para um regime e o outro regime, quer dizer, não há nada que vá desequilibrar os regimes, mas eles já colocaram na emenda que tem que ser independentemente do regime ao qual pertença. Não, mas se eles tirarem da Constituição, eles podem fazer tudo por lei complementar. É uma coisa aberrante. Mas olha, muito boa questão o senhor colocou. Sabe porquê? Lá em Portugal, em 1974, até 74, nós tínhamos um regime fascista. Que agora a gente achava que aquilo ali era tempos passados. Agora estamos aqui com um ensaio de fascismo, se não completo. Espanha, o Vox também está de extrema-direita. A Hungria está com o Vítor Orbán. E assim vai, gente. O fascismo ressuscitando, com uma nova veste. Mas até 74 nós tínhamos o fascismo. Aí fizemos uma revolução, que foi a Revolução dos Escravos, de 1974, 25 de Abril. Mas a gente estava assim, 48 anos de fascismo, você pode imaginar a sede que nós tínhamos de derrubar tudo aquilo e a sede que tínhamos de fazer uma revolução para valer. E resolvemos estatizar os bancos. E quando estatizamos os bancos, a gente estatizou a mídia. Porque a gente se deu conta, como aqui, que os donos da mídia são os bancos.
São eles que vão dando os empréstimos. Então a mídia está tão somente a fazer, a dar voz aos interessados na nova previdência, que é os bancos, porque eles querem a capitalização. Então a mídia, aqueles papagaios da Globo News, aquela gente, o Merval, aquela gente, aquilo ali, estão a fazer um serviço para os empregadores reais deles. Os empregadores reais deles não é o Marinho. O Marinho é completamente hipotecado aos bancos. Então eles estão ampliando só frentes de investimento. É por isso que eles fazem esse discurso. Ter uma contravoz através dos outdoors, através de espaços como este, através de ir nas mobilizações, irmos para a rua, porque às vezes o servidor público é assim, é uma coisa muito interessante, a questão da divisão de classe aqui no Brasil. O servidor público, ele durante muito tempo era muito bom ser servidor público, era como uma elite. E essa máscara, o Fernando Pessoa fala na tabacaria, ele não conseguia mais tirar o dominó. A máscara colou tanto no nosso corpo que a gente já não conseguia tirar a máscara. Então é preciso que vocês tirem a máscara. Quer dizer, a gente já não é mais aquele servidor quando fez o concurso, que era uma coisa boa, tinha um salário bom, tinha garantias, tinha paridade. Hoje nós estamos na corda bamba igual aos outros. Então nós não somos habituados a pisar a rua, a estar lá na frente de uma fábrica como peão. Então nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer mobilização, nós temos que ir na esquina democrática, nós temos que fazer greve, nós temos que nos posicionar e temos que nos manifestar. Sob pena até não receber o salário no dia, sob pena de ter perdas. Mas quem não luta, gente, não consegue. Se conseguiu não fazer passar a reforma do Temer, eu acho que é um bom precedente para nós. Eu acho que o caminho é a luta, é a resistência. E outdoors, reuniões para espaço de trabalho, e não incorporar esse discurso e nos tornar também nesta luta que é a da Previdência, que nos unifica com os demais trabalhadores, com os trabalhadores do CLT, é nós nos tornar mais iguais, porque se nós nos tornarmos mais iguais aos demais trabalhadores e se formos solidários com eles, nós ficamos mais fortes. Agora, se nós nos fecharmos na nossa caverna do servidor público que não era tocado, aí a coisa complica. É que, na verdade, assim, o discurso da miséria e essa questão, a miséria é terrível, porque a miséria, a exclusão é terrível, porque assim, a exclusão, ela é tão massacrada, ela é tão infeliz, que mesmo que você tenha muito pouco, aquele que é excluído, ele diz, mas ele tem. E em vez de ele pensar, eu vou lutar para eu ter igual a ele, ele pensa, eu vou lutar para que ele seja igual a mim. Essa é outra lógica que nós temos que inverter, porque essa é a lógica do governo, tirar de vocês para dizer que vai ficar mais igual. Não, vocês têm que inverter. Outdoor também. Igual é que aquele que ganha menos e tem menos, fica igual a nós. Não tirar de nós que temos uma coisa que não é indigna, que não fica fora de nenhum padrão, para dizer que vai promover a igualdade. Esse discurso é importante, e é importante a gente ir para a vila também. A gente tem que ir para a vila, porque eles não leem, eles não têm jornal, eles são excluídos de tudo, de tudo. Eles vivem, é outro mundo, é um mundo paralelo, mas que é muito manipulado por esse louco que está lá, porque ele fez um discurso, aquele do não sou politicamente correto, diz aquelas loucuras, aquelas maluqueiras, e aquilo é como fogo na pradaria. Eles se sentem identificados com aquele discurso. E é lá que a gente tem que ir, e a gente tem que falar, e a gente tem que fazer com que o morro deixa. Se nós fizermos com que o morro deixe, eu acho que a coisa fica ainda mais forte. Sim. Eu até pedi a palavra por isso, tá? Porque agora o debate ele vai focando para a questão da resistência. Como é que a gente resiste a um projeto desse? Em primeiro lugar, assim, pessoal, a gente conseguiu construir uma experiência na luta contra a reforma do Temer que foi bastante exitosa, assim. O Sintrajuf e outros sindicatos grandes aqui do Rio Grande do Sul formaram uma frente, né, que é o Fórum Gaúcho em Defesa da Previdência. Hoje conta com mais de 30 entidades associativas, sindicais,
né, que estão se reunindo e articulando iniciativas conjuntas. Na luta contra a reforma do Temer, a gente conseguiu alguns objetivos, como, por exemplo, suspender em todo o país por mais de 30 dias simplesmente a campanha do governo a favor da reforma. Né? Nós entramos com uma medida judicial aqui em Porto Alegre, com o jurídico do Sintrajuf, né? Outras entidades assinando em conjunto, e nós obstaculizamos por meio de uma liminar, que foi confirmada primeiro no TRF4 e que depois no STF caiu uma decisão da Carmen Lúcia. Né? Que a gente sabe lá em Brasília, não, né? O direito ele já é um pouco mais suscetível ao lobby, né? Para cometer um eufemismo aqui. Mas para dar um exemplo assim, de coisas que a gente consegue produzir a partir do movimento sindical. Foram várias passeatas, várias atividades de rua, vocês devem ter visto, lembrado, até participado em alguns momentos, né, em que a gente conseguiu levar muita gente para a rua. E nas redes sociais também, porque tem a questão, o Congresso é importante, né, a gente levou muitas vezes caravanas a Brasília para fazer o convencimento da bancada gaúcha, para trabalhar até deputados e senadores de outros estados, né, que, como uma forma de pressão lá, né, nos legisladores, que tem que receber esse bafo na nuca. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu produzir mobilizações importantes, levamos caravanas também para a grande mobilização que teve lá no Congresso Nacional, que deu uma pauleira, né, vocês devem lembrar. Teve até incêndio de prédio ministério, tudo. Aquilo nós estávamos lá também, né, como parte da luta contra a reforma da Previdência. E naquela época até muitos colegas falavam mais ou menos da mesma forma que o colega falou, que é uma coisa, as pessoas, né, são bombardeadas pela mídia e vão achar, não, isso vai passar, né, inclusive muito nos chamaram assim, vocês são loucos porque vocês querem barrar a reforma, né, tem que construir uma emenda, tem que ter uma saída mediada. Né, e a gente conseguiu barrar a reforma. Né, o conjunto das categorias que se mobilizou fizeram a maior greve geral da história do país. Né, não é pouco, porque nós tivemos grandes greves na história, né, desse país. A gente fez a maior greve então em 2017, ali 28 de abril, né, se eu não estou enganado. E aqui em Porto Alegre foi uma loucura. Né, o MPT estava, né, institucionalmente participou, o presidente do TRT marchou até a esquina democrática, né, partindo ali das varas do trabalho. A júris, enfim, uma grande unidade assim, de setores que não costumam ter unidade nenhuma, né, pessoal? A gente sabe que tem embates, né, entre procuradores, servidores, magistrados, servidores, né? A gente sabe que tem isso, né? Tem divergências, vai acontecer, né? Mas, no entanto, assim, com essas questões a gente conseguiu produzir unidades que a gente nunca tinha conseguido antes. Então, o que a gente traz, gente? Nós temos, assim, basicamente 3 eixos. A atuação no parlamento, a guerra de contra-informação. E aí a gente está produzindo já no fórum, a gente está produzindo uma série de materiais para que a gente dispare para os colegas e que os colegas disparem nas suas redes, porque a gente até paga, tá? Nós temos lá o Facebook, o Instagram do sindicato, a gente bota dinheiro para ter um alcance e tal, para as pautas serem conhecidas, para tentar chegar um pouco nas pessoas que não costumam ter o contato do sindicato e criar um ideário, né, um pouco... na linha contrária do que o governo tem colocado. Mas o que realmente faz diferença é o alcance orgânico, que é a pessoa, não, recebi do sindicato aqui, eu vou mandar para 30 amigos meus que não são da minha categoria, para eles entenderem que a reforma da Previdência é um problema. Né? Então a gente está produzindo esse tipo de conteúdo também para contar com os colegas nesse sentido, porque a guerra de informação é um negócio muito atroz. Antes as redes sociais não tinham tanto peso do poder econômico. Agora tem cada vez mais, é só pagando que tu consegue alcance, e quem paga mais alcança mais gente. E o governo, enfim, é uma máquina, né? E tem a mídia corporativa, né, que vai chegar na televisão das pessoas, e aí é uma luta muito desigual. Mas as redes sociais ainda são um meio que a gente consegue chegar com informação, e foi assim que a gente também construiu a rejeição à reforma do Temer. Né? E, por fim, a mobilização. Sem gente na rua para mostrar que tem uma insatisfação popular com esse projeto, não tem como construir nada disso. Não tem como construir uma derrota, né, na questão da reforma da Previdência. Derrota, no caso, para o governo. Né? Então, é isso. Na verdade, a gente vê assim, que vem bem a calhar, né, essa questão da gente ter conseguido trabalhar a questão de poder representar os servidores do MPU, porque a gente acredita, em primeiro lugar, tem que estar junto para poder vencer qualquer coisa. Quanto mais gente unida, melhor. Mais forte fica a entidade, mais fortes ficam as lutas. E até na questão, tô me passando um pouquinho, tá? Peço licença, Marina,
porque é uma questão importante, até na questão salarial, se vocês verem, né, o que é melhor. Né, ver os tribunais superiores construindo a nossa tabela salarial e ficar esperando para ver o que vem, ou tá dentro do mesmo sindicato que vai pautar os tribunais superiores e tá construindo por dentro essa luta, trazendo elementos também. Né? Eu tenho absoluta certeza de que, independente, eu sei que tem colegas que são aqui da direção do SINDI-MPU, colegas que são contrários a essa unificação, eu tenho absoluta certeza de que, se a gente for pensar, estando junto é muito mais fácil fazer qualquer luta. Qualquer luta, absolutamente. E principalmente quando a gente tem essa particularidade, né, da carreira ser absolutamente igual, idêntica, claro, tem diferenças ali de elementos de uma lei para outra, mas a tabela salarial é igual e a maioria dos elementos de carreira são iguais. Então não vejo por que a gente está separado nesse momento. Por isso que a gente está trazendo aqui as atividades e colocando o sindicato à disposição de vocês. Mas fundamentalmente essa batalha ela vai se dar nas redes, nas ruas e lá em Brasília. Por isso que a gente tem colocado tanto essa questão e trazido esses painéis para cá. É assim, nós, apesar de críticos com a reforma e tudo mais, nós nunca nos escusamos de discutir a questão da expectativa de vida, das nossas discussões, porque isso implica em seriedade no trabalho. O que eu quero colocar para si é que esse problema de expectativa de vida, claro, pode haver manipulação de dados, mas enfim, tem institutos que fazem e que fazem as estatísticas, e institutos sérios. O que nós queremos dizer para as pessoas, quando eles vêm dizer que é preciso fazer a reforma porque a expectativa de vida aumentou, é que lá, com a Lei 13.135 de 2015, nós já tínhamos resolvido e já está resolvido esse problema aqui na nossa legislação previdenciária, quando nós estabelecemos a forma 85-95, que vai subir progressivamente. Que sobe todos os anos, sobe progressivamente e já contemplou essa questão da expectativa de vida, que vai ser aplicada a vocês agora também, servidores dessa questão. Então, assim, independentemente de manipulação ou não da questão da expectativa de vida, nos nossos estudos nós colocamos sempre essa necessidade de adequar as tábuas atuariais. Tanto mais, eu também quero esclarecer que esta emenda vem desacompanhada de qualquer estudo atuarial e implicações financeiras da reforma. Um projeto importante que fosse apreciado pelo Banco Mundial ou pelo FMI, isto era deitado no lata do lixo. Porquê? Porque eu só posso discutir uma lei como esta, que tem implicações de ordem financeira, com o respectivo estudo que me leva a que, se eu cortar ali, aumentar acolá, eu vou ter aquele 1 trilhão que eles dizem que eu vou ter em 10 anos. Por outro lado, eu preciso de um estudo atuarial e tábuas também, porque é o que eles fazem na previdência privada, que me diga que há 62 anos foi calculado com seriedade, e que 65 anos foi calculado com seriedade, e que 70 anos para a PPC foi calculado com seriedade. Vejam bem o desrespeito que têm conosco, porque eles jogam esse número como se estivessem a fazer poesia. Isto aqui é um elenco, a exposição de motivos deles já tem quase 50 páginas, é uma coisa de louco. Eles colocam isto aqui na nossa frente, mas sem acompanhamento de nenhum estudo. Nenhum estudo. Isto não tem seriedade. Nós estamos a discutir a perfumaria disto, quer dizer, estamos a discutir isto, eu não quero 62. Aí eles dizem, não, mas tem que ser 62. Agora vamos perguntar para eles, por que pôs 62? Porque, qual é o ganho que você vai ter com os 62? Por quê? Então, vejam bem, em relação a isso que o senhor coloca, é um dos pontos fracos desta emenda, é que ela não vem acompanhada de nenhum estudo atuarial, nenhum estudo de implicações financeiras. A expectativa de vida, como lhe disse, se perguntarem isso, então, mas não estou a viver mais, você diz, sim senhor, mas desde 2015 que o nosso sistema previdenciário já contemplou esse aspecto, por isso é que temos que somar idade com tempo de contribuição, e por isso é que é evolutivo, era 85, agora é 86, e assim vai, até chegarmos a 100, pela proposta deles, 100, 105.
Então, já está contemplado, e também não só aqui, na França, em Portugal, todos estamos trabalhando com tábuas de expectativa de vida, porque é óbvio que nós não podemos negar esse facto. Muitas vezes assim, eu me lembro assim que as pessoas se aposentavam, antes era assim, as pessoas se aposentavam, tem pessoas que se aposentam com 35 anos, com 30 anos, e a gente sabe que em populações desiguais como a vossa, ela penaliza quando você aumenta a idade as camadas mais pobres, porque normalmente os meninos mais pobres e as meninas mais pobres começaram a trabalhar muito mais cedo. Portanto, eles fazem 30, 35 anos muito mais cedo. Agora, nós e os filhos da burguesia ou da classe média fazemos mestrado, fazemos doutorado, depois fazemos concurso, começamos a trabalhar com 30, 35 e olha lá, e já vamos de bom tamanho, quando a gente passa no concurso, né? Quando não fica 4, 5 anos a se preparar. Aí, o cara entrou com 30 anos no serviço público, trabalha 35, tem 65. Mas e quem é a população brasileira? É esse que entrou com 30 anos ou é o outro que entrou com 16 anos? Esses aspectos que têm que ser contemplados e tem que ter tem que ter aspectos específicos. Na verdade, aquele que entrou, a maioria agora, não, nossos filhos, tudo está entrando mais tarde no mercado de trabalho, porque tem que se formar, agora já não basta ter a licenciatura, agora tem que ter mestrado, daqui a pouco já não basta só o mestrado, tem que ter o doutorado, e depois os anos que ficam aí patinando para fazer os concursos, né? Que é muitos anos, né? Acabam por entrar com 30, 35 anos. Então, assim, esses aspectos têm que ser contemplados, a questão da idade e da expectativa tem que ser vista à luz da realidade do país e já foi contemplada também pelo nosso sistema jurídico. Não sei, eu acho que... Seria aquela paridade do salário que nós a regra de transição que nós na idade, era 55, é só para quem estiver mais próximo da idade que vai ter uma transição. Em relação ao CLTista, ele, assim, aquele que estiver próximo de realizar o tempo 30-35, nos próximos 2 anos, ele vai pagar um pedágio de 50%. Não, isso é para o CLTista. Para vocês, eles se estabeleceram para ganhar a paridade e integralidade 62, 65 com regra de transição. Vai também fazer aumentar assim 6 meses a cada ano, mais ou menos. Isso vai ser uma luta nossa, não está explicitado, mas vai ser assim, vocês vão ter regra de transição. Agora estão pensando em aplicar a regra de transição seguinte para vocês, que entraram antes de 2003, aplicar a questão da fórmula 86-96 e fazê-los subir assim pela regra de transição. A regra de transição de vocês para ter paridade e integralidade vai ser essa. Mais ou menos, para a idade. Não interessa, não, você já não interessa quanto tempo falta, mas você vai ter uma regra de transição em relação à idade. Para manter paridade entre a idade e a idade. É a idade. Muita gente vai ter todo um trabalho dentro de contribuição para o lixo. Dependendo de quem trabalhou mais antes de 2013. É. Quem mais vai ter dinheiro e energia jogando fora. E a questão do alíquota, com certeza, vai ser afetada somente por sindicato. A alíquota não. A alíquota, assim, aqui no Estado, quero que fique bem claro que já é 14%. O sindicato vai lutar, evidentemente, para que seja uma alíquota menor. Mas que haja perspectivas que a vossa alíquota fique abaixo de 14%, não acredito muito. Não, se for aprovado pela emenda, antes tem que barrar antes, depois não adianta. E depois você vai continuar pagando essa alíquota naquilo que exceder o teto depois que se aposentar. Porque a paridade e a integralidade inte. Porque quem se aposenta, não esqueça, mesmo com a paridade e integralidade, que aquilo que fica acima do teto paga 11% de alíquota, o aposentado. Então ele não leva às vezes muitas gratificações, ele tem que pagar a contribuição. Muita gente está se perpetuando no serviço público por causa dessa história das gratificações, por causa dessa história da alíquota, porque fazendo as contas, muitas vezes o salário reduz a uns 20%, 30%, dependendo. Quando a pessoa se aposenta, mesmo com a paridade e integralidade. Não tínhamos ilusões que essa paridade e integralidade já foi. Agora não é a mesma. Então é importante. Existe mais que um dependente, é assim, é 50% da pensão, depois 10% por dependente. Então, se tu tem uma filha ou um filho, a pensão vai ficar 70%. Aí tu divide, e sendo que quando ela atinge a maioridade, aqueles 10% dela não incorpora a tua.
Aí fica só com os 60. Porque hoje, antes era assim, já tinha assim, a pessoa tinha 60 e depois era 10 por cada dependente. Cada vez que um dependente saía porque atingia a maioridade, incorporava a pensão que ficava. Depois, a partir de 95, ficou 100%. E agora, minha amiga, e agora para você está até ao teto 100, acima do teto 70, previsto que seja 60% do todo, e depois mais 10% se tiver mais que outro dependente. 10% por cada dependente. Mas quando aquele dependente sai, tu fica só com os teus 60. Primeiro lugar, assim, quando se fala em negociação, eu gosto de perguntar, que negociação? Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele apresentou a reforma da Previdência para o trabalhador seletista e para o servidor público, civil. Os militares, vocês devem ter visto como é que foi, vai ser apresentado agora. Os militares elaboraram a sua própria reforma, que não é uma reforma, é um PCS, né, para falar no nosso jargão aqui. É um PCS. Né? Mexe alguma coisa de previdência, como a Marilinda chegou até a pincelar aqui, mas é um projeto de reajuste salarial, um plano de carreira, né, para os militares. Então, assim, considerando o caráter do governo, né, e a gente tem que lembrar que agora na véspera do carnaval, né, sexta-feira ali, antes do sábado de carnaval, o governo emitiu a MP 873. O que é a MP 873? Ela basicamente estrangula financeiramente as entidades sindicais, porque tira da 8.112 aquela linha que prevê que o servidor público federal ele pode ter o seu sua contribuição mensal sindical cobrada em folha sem ônus. A gente tem até uma liminar já, né, assegurando para o Sintrajuf a cobrança. Né, mas está lá, é uma MP. E ao mesmo tempo a iniciativa privada obrigando a cobrar por boleto. Que é para acabar com os sindicatos. Então, assim, o governo não demonstra absolutamente nenhuma disposição de negociar nem com o servidor público, nem com o trabalhador da iniciativa privada. Porque quem é que representa os servidores, né? E os trabalhadores são os sindicatos. E ele sabe disso. Por isso que ele emitiu, 9 dias depois de apresentar a reforma no Congresso, essa MP. Ele sabe que ele está, de certa forma, estrangulando a luta contra a reforma. Ele quer sufocar essa resistência. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Que tipo de negociação com um governo que apresenta o que apresentou dessa forma,
prejudicando todo mundo, porque a alíquota já não precisa argumentar muito para todo mundo entender que sai prejudicado. Né? Até o estagiário aqui do prédio, que não entrou ainda no mercado de trabalho, sabe que vai precisar pagar mais para a Previdência, talvez nem se aposente. Então, vendo isso, vendo o paradigma que os militares, que puderam eles mesmos elaborar e propor o seu próprio projeto de lei, estão pedindo reajuste, na verdade, em vez de propor alguma reforma, alguma perda de direitos, muito pelo contrário, e ainda com essa tentativa de sufocar as entidades que são legítimas para representar esses trabalhadores. De que forma, em que patamares será que a gente vai conseguir negociar? Eu, assim, tentando usar aqui uma figura, né, eu acho que a gente entraria nessa negociação de joelhos. E essa é uma crença, eu respeito. Negociação em relação a salário, por exemplo. Sim. Se tem reposições frequentes e regulares a determinadas carreiras, por exemplo, membros, aí quando nós vamos negociar, nós fazemos um acumulado de inflação, justificamos, pois está tratando essa carreira bem e nós queremos tratamento bom também. Aí não se negocia, chega lá na frente e não se ganha nada. Ou se ganha uns 41% aí que a gente... E a reforma vai existir, a gente não sei, mas ela pode existir no patamar, no outro a gente pode mexer em algumas coisas. Se tiver força, pode dar como os militares estão tendo. Agora, de nós somos contra, e sentar em cima de nós somos contra, ela vai ocorrer. É inclusive essa lei dos próprios servidores, Ela vai, se não for, eu vou fazer o quê? os servidores das entidades estaduais nacionais, eles reclamam que a gente só paga 11%. Então, tem questões que os próprios servidores de outros entes são contrários a nós e que reforçam esse entendimento popular de que alguma reforma vai passar. Como é que tem se estruturado esse entendimento para se negociar algo? Sendo que as bases estão desiguais, como já foi em relação a esses outros exemplos que eu dei de reposição salarial de outras carreiras, mas às vezes um comportamento que a gente vê é tendente a não conquistar nada. Tem algum ponto que o sindicato se dispõe a negociar? Vamos permitir aumento da contribuição, mas 1, 2%, a idade mínima. Não queremos ter nós, vamos colocar 60 para mulheres, como o presidente cogitou. Tem alguma margem de negociação? Assim, quando não tem negociação estabelecida, nós não temos nenhuma margem. Tá? Agora, assim, eu entendo o sentimento de vocês, eu até cheguei a referir a isso com relação à reforma do Temer. Assim, eu não acreditava que não ia passar nada, mas a gente estabeleceu uma tática que não é uma tática do Sintrajuf. Porque eu sei, muitas pessoas perguntam assim, como que o sindicato vai negociar? Bom, o sindicato não vai negociar, para começar. O sindicato não vai participar de negociação alguma. O sindicato vai participar da pressão. O Sintrajuf, sindicato de base aqui, de entidade de classe de primeiro grau, não vai resolver o problema da reforma da Previdência. Tem uma influência grande, é verdade, na questão salarial da categoria. E aí sim, mas são dois temas separados, eu quero tratar deles separadamente. Na questão da reforma, pessoal, tinha uma conjuntura política, que era de desgaste do governo. Ao mesmo tempo, a guerra de informação e contra-informação nós vencemos, porque a população era majoritariamente contra a reforma. E esse jogo ainda não está jogado. A reforma nem começou a tramitar, vai ser agora em abril, recém vai ser, hoje ou ontem, foi encaminhada pelo Bolsonaro, ou vai ser a reforma dos militares para o Congresso. E é um problema, porque o Rodrigo Maia vai ter que sambar muito para convencer que tem que ser esses dois projetos aprovados em paralelo, da forma como está, porque está uma vergonha essa dos militares. Então, assim, é uma conjuntura política ainda que a gente não tem como prever muito, até porque não é um governo paradigma, né? Porque não é PMDB, não é PSDB, não é PT, que são os governos que a gente está acostumado, né? Que pode ter limites mais amplos daqui a pouco, né? De uma envergadura, né? De até onde consegue nos atingir, ou menor, a depender da conjuntura. Então, assim, esse é um debate que é extremamente embrionário ainda. Agora, a tática, ninguém no movimento sindical tem dúvida, porque é uníssono, que é lutar para barrar a reforma, é pressionar ao máximo, porque aí sim, se alguém pensa em negociação, eu não sei se vai ser possível, mas se alguém pensa em negociação, então tem que pressionar o máximo possível agora para barrar.
desgastar ao máximo a posição política do governo e esse projeto, para que a gente possa vir a ter alguma margem de negociação depois. Não vejo nenhuma nesse momento. Esse momento, como eu disse, a gente entraria numa negociação já de joelhos. Não acho que seria bom. Se começa de joelhos, como é que vai terminar, né? Então, a ideia, a tática, é a gente barrar, lutar para barrar, sim, pressionar ao máximo, desgastar ao máximo. Aonde nós vamos chegar, gente, nem a mãe de Ná vai poder dizer para vocês. Agora, com relação à questão salarial, assina embaixo de tudo que tu colocou, né? Só que nós temos um problema. O servidor público não tem database. A gente está batalhando por isso. Tem um projeto de lei no Senado que a gente trabalhou com o senador Hélio José, que foi aprovado lá, era uma ideia legislativa. Conseguimos fazer aprovar na primeira comissão, parou. Tem o RE, estava o Toffoli sentado, né, lá no Supremo, para a indenização pela não concessão da database. Conseguimos, né, conversar, o Toffoli liberou até antes de sair para a presidência. E agora ele está marcando para junho esse julgamento. Vamos esperar, né, ver, porque acho que a realidade está atropelando um pouco esse calendário do Toffoli, né, porque ele estabeleceu, tal mês nós vamos fazer tal coisa, tal, e tá meio complicado ele conseguir manter isso. Mas nós estamos batalhando, né, e a gente batalha todos os anos, a gente pauta isso com o Supremo. Enfim, agora a gente espera também falar com a PGR, né, com o apoio de vocês, para que a gente possa minimamente ter uma pressão institucional do Poder Judiciário e da PGR para que se tenha em algum nível uma reposição anual, como a gente espera ter, né? Porque é esse o problema do PCS, né? O problema do PCS não é a gente ir para a rua pedir, porque a gente foi para a rua, batalhamos por um projeto que foi vetado, o veto foi derrubado ali, né, gente? Foram 6 votos que faltaram e no Senado eu garanto para vocês que tinha voto para derrubar, né? A gente conseguiu construir, né? A conjuntura nos ajudou, sempre tem isso, a conjuntura política vai nos dar ou não a condição para as coisas acontecerem, mas foi muita luta, a gente levou 18 mil pessoas só judiciário e MPU em Brasília, isso nunca aconteceu na história, a maior greve da história da categoria. E a gente conseguiu um projeto. Não era o projeto plano A, era o plano B, que foi o Lewandowski que apresentou lá. Mas a gente conseguiu alguma reposição depois de uma década, né? Então, assim, confiem na tática de batalhar, de desgastar e de pressionar. Isso é preponderante, assim, é essencial. É um pressuposto que a gente não pode abrir mão. É a confiança na tática de desgaste e de pressão. Se a gente não confia de saída, acho que já tem que começar negociando, a gente já começa mal. Né? A gente já começa perdendo de certa forma. Desculpa ter... Bem, acho que encaminhando para finalmente e lhe respondendo, eu acho assim, não há uma unanimidade que tem que ser feita uma reforma da Previdência. Pode ser que alguns segmentos pensantes, e nós estamos aqui num contexto de pensantes, achem individualmente e politicamente que está certa uma reforma da Previdência. Reforma da Previdência e Previdência são sempre pontos distintos de entendimento, que estão colados a projetos políticos distintos. O projeto político neoliberal que neste momento está tentando ser implantado no Brasil, por via do ajuste fiscal, necessita desta reforma. Se eles conseguiram convencer a população de que ela é necessária, ponto para eles. Porque no meu projeto não é esse projeto. O meu projeto é um projeto de repartição e de solidariedade, tal como é levado a cabo na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha e outros países, cuja carga tributária é mais elevada que neste país e que tem como pressuposto básico levar e assegurar a dignidade da vida em situações precárias. Não sou de jeito nenhum uma técnica da Previdência, uma estudiosa que diz assim, é necessário fazer a reforma. Agora, se eu estou costurada com o projeto político que está aí, tenho que dizer que sim. Porque é o projeto político que venceu, é esse aí. E aí eles estão dizendo que é necessário fazer. Agora, nós, quando nos comparam a nossa idade, há países que de facto têm idade maior para se aposentar. E eles vêm com a OCDE. Agora vocês ficam em que posição na OCDE? Vocês ficam lá embaixo. Como é que eu vou me comparar com os que são bem financeiramente e estão bem economicamente? Se eu estou mal? Não posso. Não vou me comparar com a OCDE. Agora,
se você diz assim, todos estão unânimes que tem que fazer a reforma, olha, estão unânimes que tem que fazer a reforma porque os benefícios dos aposentados estão cada vez pior, ganham cada vez menos, o poder aquisitivo deles é cada vez mais reduzido, porque a maioria das pessoas não se consegue aposentar porque as pessoas não conseguem ter 15 anos de contribuição quanto mais de 20, é preciso fazer reforma. Mas nós temos que ver a reforma, uma reforma que seja enquadrada à situação económica deste país. E este país está com uma desigualdade muito grande. Eu tenho que resolver a desigualdade não com a polícia, não batendo neles, não matando eles, mas criando condições de igualdade e de dignidade para que eles não se matem uns aos outros. Quem está se matando é a vila, porque a classe média quando morre um, aquilo ali é 30 dias na 0 horas é que morreu um. Que as pessoas dizem, eu tenho que ir para Portugal que lá tem segurança. É óbvio, nós pagamos 37,5% de imposto, nós pagamos imposto sobre a fortuna, é evidente que está melhor lá, que há mais segurança, porque há mais igualdade. Bem, sobre a necessidade de fazer a reforma e de nós dizer assim, aqui junto com o Rui, não, temos que resistir à reforma. Evidentemente que a gente vai para a negociação, como disse o Rui, se abrir o campo, mas não vai abrir, e vai tentar ter influência no Congresso. Agora, que há necessidade de fazer a reforma, para mim, para aperfeiçoar. As formas de controle, as formas de cobrança das dívidas à Previdência, controles maiores, isso é necessário. Agora, tirar direitos já precariamente não me parece que seja correto. E mais a mais, há necessidade de fazer reforma sim, mas não esta. A reforma que contemple a inteligência artificial, a reforma que contemple a 4ª revolução industrial. Que cada vez vamos ter menos servidores, porque eles não querem abrir o concurso, cada vez temos menos trabalhadores, cada vez temos cada vez mais pessoas desempregadas sem perspectiva nenhuma de serem inseridas no mercado de trabalho. E a reforma para a 4ª revolução industrial é esta? É a nova? Não. É aquilo que estão fazendo noutros países. É criar uma renda universal digna para todos os cidadãos, independentemente do custeio. Esse é o caminho. E se eles mitigassem esta reforma com a possibilidade futura de já começarmos a encaminhar uma renda universal para todos, independentemente de se é rico, se é pobre. Por exemplo, a Suíça fez plebiscito o ano passado, quase passou, 2.600 euros por ano. A Islândia também, já estão fazendo isso, a Suécia também, já há países que estão a caminhar para aí. Ora, se os países da ponta já estão a caminhar para novos caminhos, para uma sociedade que cada vez tem menos emprego formal, para uma sociedade que cada vez tem mais lucro, a riqueza cada vez está mais concentrada numa minoria, isso a gente estava aqui a discutir e íamos apoiar certamente. E íamos ter essas precauções. Agora, uma reforma que vem perpetuar a antiga opressão e a expoliação do povo, não. Não podemos ser coniventes. Temos que pensar sempre maior na resistência. Temos que resistir ao pouco que temos. E temos que, sim, ser propositivos em relação à renda universal. Que isso é um caminho que se abre para as economias. Eu estava achando muito interessante que, agora no último encontro de Davos, não sei se vocês se lembram, quando Davos começou, lá atrás, era preciso 2 ônibus para levar os ricos. Eles precisavam de 2 ônibus para chegar lá no do ponto da montanha. Pois este ano só precisamos de um carro com 4. Porque a riqueza está cada vez mais concentrada e, portanto, só precisaram de um carro com 4. Porque cada vez os ricos são mais ricos e mais concentrados. E essa concentração de riqueza faz com que o mundo seja cada vez de menos. Então, quando nós estamos aqui hoje reunidos e dizer assim, olha, pá, era preciso a reforma, só para dar a arte final a esse projeto que foi vencedor aqui no Brasil. Neste momento, o projeto que está vencedor no Brasil é um projeto da extrema-direita, é um projeto de ajuste fiscal e quem sabe, se a gente não luta, vai estar daqui a 3 anos aqui sentados, lamentando cada vez mais o estado a que chegou a nossa Previdência. E para que nós, daqui a 4 anos, não fiquemos aqui sentados a lamentar e a inventariar a que nos conduziu, a miséria que nos conduziu a esta reforma, então vamos lutar, porque é isso que se impõe a cada um de nós neste momento. Bom, então, pessoal, agradecer a presença de vocês, né, mais uma vez colocar o nosso sindicato à disposição. A gente pede que vocês levem as fichas, né, de sindicalização, pensem, até porque tem o seguinte, em junho nós vamos ter uma eleição. Então a gente está no finzinho do prazo, tem poucos dias aí de prazo para quem quiser participar do processo eleitoral. E a gente entende que os servidores do MPU têm que participar, sejam como votantes, sejam como, né, possíveis eleitos aí, né? A gente precisa ter representatividade dos órgãos do MPU na próxima gestão do Sintrajuf. Então a gente pede encarecidamente que se sindicalizem, aqueles que estão
colocando essa possibilidade em aberto para que a gente possa contar com vocês nesse pleito também, tá? Falta realmente pouquíssimos dias e a gente pede que vocês pensem nisso. A gente, além, né, da questão mais eminentemente sindical, tem assessoria jurídica, tem as oficinas de cultura, tem o salão lá, né, da nossa sede, que é cedido por um valor pequeno, né, para festejos e tal, tem os alojamentos para o pessoal do interior, tanto os próprios sindicalizados quanto dependentes podem usar. Enfim, né, tem uma série de questões aí que a gente pode proporcionar para os colegas, né, e em troca, claro, vem a representatividade de vocês, o apoio de vocês, para que a gente possa construir uma entidade cada vez mais forte. Tá bom, pessoal? Então tá, muito obrigado então, bom serviço.